Bom, dando continuidade aqui à aula anterior, então na aula anterior eu mostrei para vocês como que exporta e importa um arquivo, inclusive eu dei um arquivo para vocês importarem para a gente fazer os nossos exercícios. Os nossos exercícios são esses aqui, ó. Nós temos que resolver 14 questões relativas a esse banco de dados aqui, né, que eu mostrei para vocês, que ele vai ter essa modelagem, né, que ele trata aqui, que ele faz, ele tem esse banco de dados, ele tem 5 tabelas, e aí nós vamos tentar fazer a conexão entre elas para responder algumas perguntas, né, gerenciais normalmente. Então, por exemplo, a primeira pergunta aqui é: faça a soma dos valores pagos por consultas de castração. Então, nesse caso, eu quero saber quanto, né, quanto que eu ganhei, por exemplo, eu poderia colocar ainda em 2020 ou no mês em específico, certo? Para eu ver quanto que eu teria ganho, né, nesses valores aí de castração. Então, esse primeiro ainda não vai ter, né, junção de tabelas. Então, vamos começar simples. Então, faça a soma dos valores pagos por consultas de castração. Na segunda nossa modelagem aqui, ó, a nossa consulta, ela tem o atributo preço, que é o preço da consulta. Então, os animais, eles passam aqui em atendimento e eles pagam um preço. Então, se nós olharmos também aqui no nosso banco de dados, aqui dentro da tabela consulta, vocês vão conseguir visualizar, né, que tem preços diferenciados aqui. E nesse caso, ele quer castração. Então, teve algumas castrações e aí o veterinário ele quer saber quanto ele ganhou, né, com castrações. Então, ele quer fazer uma consulta geral. Então, como sempre, né, vou fazer uma seleção de tudo aqui e vou vir aqui no SQL, onde vai ser gerada a minha consulta. Então, sempre eu vou começar com o select, certo? E aí eu quero fazer a soma. Para fazer a soma, nós vamos usar um atributo chamado sum aqui. E aí, entre parênteses, eu vou colocar qual é o atributo que eu quero fazer a verificação. Então, dentro aqui da consulta, né, se vocês não lembrarem qual é o nome do campo, é sempre só abrir as colunas aqui para eu ver. Ó. Então, é preco, tá? O nosso item que a gente vai fazer a soma deles. Então, eu vou fazer a soma, né? Aí, aqui eu vou colocar, na hora para ele fazer o select, eu quero colocar uma descrição do que é isso que eu estou fazendo. Então, eu vou usar aqui essa palavra as, para ele acrescentar, na verdade, uma coluna. E eu vou pedir para ele escrever assim, ó, total castração, tá? Para mim, só para ficar identificado, né, uma aba lá onde ele vai fazer a soma de tudo isso. Da onde? De qual tabela que eu vou colher essa informação? Então, a gente sempre coloca aqui o from, né? Quem não lembra de algumas sintaxes, volta no vídeo anterior, né? Vê como que nós fizemos lá na biblioteca. E aí tem vários desses exercícios, tá? E aí, from, qual é a tabela? Bom, a tabela consulta agenda, tá? Então, é essa que eu tô fazendo. Eu tenho alguma condição? Ou eu paro aqui? Se eu parar aqui, o que vai acontecer? Se eu executar sem condição alguma, ele vai somar tudo quanto que eu ganhei até hoje em consulta, né, das minhas consultas, que foi R$ 4.680. Então, ele mostra aqui. Só que, na verdade, isso não é total castração, porque aqui eu não tinha colocado nenhuma condição, correto? Então, eu preciso colocar, na verdade, uma condição para isso. Qual é? Né, a condição. Então, a condição a gente dá via causal where. Então, a minha condição é que o diagnóstico seja castração. Eu não sei como que o meu funcionário escreveu castração, como que o veterinário escreveu isso. Então, eu vou tentar usar o radical da palavra para fazer essa consulta. Então, eu sei que é o campo diagnóstico. Então, vou colocar diagnóstico. Vou usar a cláusula like. E aí, entre aspas, vocês sabem, isso aqui nós fizemos na aula anterior. Vamos usar o porcentagem para ele ver o que está contido, né? Então, eu quero palavras onde esteja contido esse prefixo aqui, ó, castre, tá? E aí, ele vai me retornar algum que tiver castração, né? Todos os que tiverem castração. Então, eu vou fazer a execução aqui, ó, e aí ele me trouxe R$ 1.200 em castração, né? Poderia continuar aqui minha condição e
que aconteceu no ano de 2020 e que aconteceu no ano de 2020 e no mês 6? Posso. E aí é só ir aumentando as cláusulas para ele trazer resultados mais assertivos, correto? Então, aí o que vocês vão fazer como sempre? Copia lá dentro, né? Copia aqui o comando, tá? E eu quero também as respostas, tá? Então, eu quero, vocês copiem sempre para mim aqui, ó, a resposta de tudo isso e coloca aqui o que ele trouxe como resultado, tá? Então, ó. Inclusive, gente, essas respostas, elas podem ajudar depois a gerar gráficos, outras coisas bem mais interessantes, tá? Por exemplo, se eu estiver trabalhando numa empresa e meu chefe pediu para eu fazer algumas consultas no banco de dados e gerar alguns gráficos, tá? Nesse caso era simples. Vamos para o próximo. Faça a média dos valores pagos por consultas de cachorros. Então, eu quero saber qual a média, né, que eu ganho em consultas de cachorro. Não sei se faz sentido, mas aqui a gente vai começar já a cruzar tabelas. Então, aqui eu só estava usando a tabela consulta. Só que agora eu vou precisar saber onde que diz que ele é cachorro. Aqui, ó, eu não consigo saber se ele é cachorro. Eu consigo saber se ele é cachorro aqui na espécie, ó. Então, se a espécie for cachorro, tudo bem. Então, nesse caso, eu vou precisar unir duas tabelas. E aí, qual que é o conceito para unir duas tabelas? O conceito para unir duas tabelas é que nós vamos usar, existem várias formas, gente, de fazer o inner join, tá? A junção de tabelas. Essa é a forma que eu mais comumente uso, tá? Para fazer. Então, eu crio radicais para as minhas tabelas, tá? Então, eu tenho lá a tabela animal e eu tenho a tabela consulta. Do animal, eu quero pegar a espécie, eu vou pegar o nome também, certo? E aqui na consulta, o que eu quero pegar da consulta segundo a minha pergunta? Bom, da consulta eu quero a média dos valores pagos. Então, eu vou precisar da consulta da parte preço, tá? Para melhorar, será que era legal eu colocar de repente a data? Na verdade, não, tá? Porque ele só quer um retorno de média, um valor total, tá? Então, eu vou ter que cruzar informações. Na verdade, aqui, ó, nem o nome eu vou precisar, porque ele só quer o valor médio, né? Então, ele não vai pegar por cachorro, nem por nada, tá? Então, nesse caso, eu vou unir espécie de uma tabela com o preço de outra. Então, nós estamos cruzando informações de animal e consulta. E aí, o que é importante no inner join? Gente, o que faz a união dessas duas tabelas? O animal com a consulta. O que une essas duas tabelas é o código. É esse código aqui, ó, o código do animal. Agora vocês vão ver a importância da chave primária, tá? Dentro de uma tabela. A chave primária é um dos itens mais importantes aqui dentro desse banco de dados, certo? Então, vocês vão fazer a união delas através desse código. Então, vamos lá para o exercício. E aí, outra coisa que eu não falei para vocês é que quando a gente vai fazer essa união, a gente cria prefixos, tá? Para essa tabela. Então, para animal, eu vou usar um prefixo chamado A e para consulta, eu vou usar um prefixo chamado C, para facilitar nas buscas. Então, quando eu for referenciar a tabela animal, eu vou chamar de A. Quando eu for representar a tabela consulta, vou chamar de C, para eu não ter que ficar digitando a tabela inteira. Também eu posso digitar ela inteira, dá certo, mas eu prefiro usar o prefixo, que eu acho que fica bem mais simplificado, mas vocês vão achar outras formas de fazer inner join, onde você, ao invés de usar o prefixo, você usa o nome da tabela inteira. Tá? Então, vamos lá. Aqui o nosso mais quer. Então, vamos para a próxima consulta. Então, vamos fazer aqui no veterinário. E a pergunta, só lembrando, faça a média dos valores pagos por consultas. Então, a média, nós já vimos, inclusive na outra aula, que a gente vai usar o AVG.
eu vou aproveitar, então, ó, a gente vai usar aqui, ó, select, certo? E aí, agora, a gente vai usar uma função chamada AVG. A AVG, ela traz a média. Eu quero a média de qual campo? Do preço. Só que agora, como eu já vou começar a cruzar valores, eu já vou colocar o prefixo do preço. O preço, ele está na tabela consulta, certo? Então, eu vou colocar um C ponto aqui na frente, ó, C ponto preço, para ele saber que esse preço é relativo à tabela consulta. E aí, o que eu preciso colocar? Eu vou dizer o que eu quero que ele mostre para mim. Então, eu vou colocar assim, ó, média. Aqui eu posso colocar acento, porque é só essa parte aqui, ó. Tá vendo? Total castração. É só o título que aparece aqui em cima para não aparecer nada. Esse as média aqui é só para aparecer esse título. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Da onde que eu vou fazer eu vou pedir para ele mostrar também, ó, a espécie, para eu garantir que tá aparecendo, né, do cachorro. Então, a ponto espécie. Por que A? Porque o A, ele representa o animal, certo? Então, o A é de animal e a espécie a gente sabe que está na tabela animal. Então, eu vou colocar A ponto animal. Professora, eu poderia escrever inteiro aqui a palavra animal? Eu poderia escrever aqui inteira a palavra consulta, agenda? Também, daria certo, tá? Aí eu venho aqui, from, da onde, né, que vai ser tirada essas informações. Deixa eu só colocar uma vírgula aqui, ó. São duas informações. Então, média, que vai aparecer em uma coluna, e espécie, que vai aparecer na outra coluna. Aí, vamos lá, from. Aqui é o segredo, tá, do select. Quais são as tabelas que eu estou selecionando? Eu estou selecionando a consulta e do animal. Então, eu tenho que avisar para o SQL que C é referente à consulta e que A é referente ao animal. Então, vamos lá. From, consulta, agenda, as, C, vírgula, e aí eu vou avisar que o animal as A, só isso, tá? Então, antes, quando colocávamos o from, a gente só colocava uma tabela só. Agora eu tenho duas, tá? Então, eu tenho a tabela consulta, agenda e a tabela animal. Eu vou usar as duas. E qual é a minha condição? Bom, a minha primeira condição, a minha condição mais importante é essa ligação aqui, ó. Eu quero que o código do animal que esteja aqui seja o mesmo código do animal da consulta. Então, essa é a primeira coisa para eu interligar essas duas tabelas, certo? Então, eu vou colocar onde? A, ponto, código do animal, tem que ser igual a C, ponto, código do animal também. Então, aqui eu já fiz a relação do animal nas duas tabelas. Então, eu já avisei para o SQL que eu quero que ele faça essa relação. Por quê? Porque ele quer só dos cachorros. E para eu pegar dos cachorros, eu preciso fazer essa relação das duas. Então, eu vou precisar de colocar mais uma condição. E, além, né, dos códigos aqui serem iguais, eu quero que eles sejam cachorros. Então, eu vou colocar a ponto espécie, like, aí entre aspas, o que está contido, e aí eu vou colocar só o prefixo também. Vai que a pessoa escreveu cachorra, enfim, vou colocar só o prefixo aqui, ó, de cachorro, para ele achar. E aí vamos ver se ele me traz essas médias aqui. E aí eu vou fazer a execução. Então, ele me trouxe aqui, ó, em média R$82, né, a média de consultas da espécie do tipo cachorro. Então, ele me trouxe o resultado, certo? Então, eu tenho aqui. Se vocês quiserem conferir com o que tá lá dentro, gente, da tabela de vocês podem conferir, porque vai dar certinho. Eu mesma já fiz essa conferência, tá bom? Então, ó, sempre seleciona aqui e mostra pra mim esses resultados, certo? Acho que veio até coisa demais aqui. Esse aqui não precisa.
Então, aí vocês colocam aí a tabela, certo? Então, ele mostra aqui a espécie, certo? E ele mostra também ele mostra a espécie e ele mostra a média dessas consultas. Vamos lá para a próxima. Selecione a consulta mais barata de 2020. Essa aqui tá super tranquila. Eu nem vou fazer com vocês, tá? Porque a consulta mais barata, eu só vou usar uma tabela só. Eu só vou dar uma dica. Na hora da função aqui, ó, vocês vão usar o min, tá? Eu vou até fazer, porque, gente, essa pergunta aqui é ridícula, tá? Selecione a consulta mais barata de 2020. Então, ó, ao invés de soma, eu vou usar a função min, que ele pega o menor preço. Eu vou chamar isso daqui, ó, de menor consulta, certo? De qual tabela? Da consulta agenda. Aí eu vou extrair, aqui a gente precisa extrair o ano, certo? Então, vamos colocar aqui a cláusula, né, o where. E aí, isso aqui nós fizemos na aula passada, tá? Year. Aí a gente tem um campo chamado data, ó, certo? E aí, só que eu só quero extrair o ano dessa data. Eu quero que ele seja igual a 2020, eu acho, que tava lá, só isso. Então, ele vai me trazer a consulta mais barata de 2020, que foi de R$40. Tá? Então, é bem simples, tá? Essa pergunta aqui. Depois, acho que, se não me engano, tem uma pergunta que ele pede para vocês verem qual foi a consulta mais cara também. E aí, vocês fazem isso, tá? Nesse caso aqui, eu tenho a menor consulta. Aqui tem a tabela, certo? E aí, vamos para o próximo. Selecione as datas e os diagnósticos dados por cada veterinário. Então, nesse caso, eu tenho 2 veterinários aqui. E aí, eu quero que mostre qual foi os diagnósticos, né? Quais são normalmente os diagnósticos dados por esse médico, para ver se se tem algum médico que atende problemas mais difíceis, né? Qual é aquele que... Quais são, enfim. Eu, como dona da veterinária, eu quero ver quais foram os diagnósticos dados por cada um dos meus veterinários. Então, aqui eu preciso cruzar a informação, tá? Então, ele quer a data, ele quer o diagnóstico, ele quer o veterinário. Então, eu vou usar 2 tabelas, tá? Então, eu vou usar a tabela. Vamos lá. Eu vou usar a tabela veterinário. E eu vou usar a tabela consulta também, certo? Agora mudou. Da tabela veterinária, eu só quero pegar o nome do cara. Não preciso mais de nada. Eu poderia pegar a cidade? Poderia pegar outros dados? Sim, mas para mim só interessa o nome, por enquanto. Da consulta, o que eu quero pegar? Bom, da consulta, eu quero pegar a data da consulta e eu quero pegar o diagnóstico dessa consulta. Certo? Data e diagnóstico. Então, eu quero pegar esses 2 dados, né, aqui desses 2. Então, veterinário eu vou chamar de V e consulta eu vou chamar de C, aqui, certo? Veterinário V e consulta C. Então, vamos lá. Então, vou selecionar aqui o meu banco de dados inteiros. Vamos lá para o SQL. Então, vamos lá. Select. Então, o que eu vou selecionar mesmo? Eu quero o nome. Então, eu vou colocar V de veterinário, certo? V.nome. Esse nome aqui tem que estar exatamente escrito como está na tabela, tá? Então, aqui, ó, na minha tabela veterinário, eu tenho aqui garantir sempre que aqui dentro das colunas tá como nome mesmo, ó, nome, tá? Então, eu quero o nome do veterinário. Dentro da tabela consulta, eu vou colocar C de consulta, eu quero a data, e C de consulta, eu quero o diagnóstico.
Tá? Então, só isso. Eu quero... Ah, professora, e se eu quisesse pegar o preço também dava? Pra eu saber qual que tá me dando mais lucro, vamos assim dizer. Se bem que eu acho que essa não é de tanta importância, mas vamos supor que eu queira pegar o preço também. C.preço, tá? Que é, tudo isso aqui é da consultas. Do veterinário é só o nome que eu quero pegar. E aí eu vou lá o from, e aí eu indico as duas tabelas. A primeira, veterinário, que eu tenho que dizer que é V, SV. E a próxima tabela, consulta agente, SC. Pronto. Já avisei para as Kelly, já sabe o que é o V e o que é o C. E aí agora eu vou para a minha pausa. Qual que é a minha condição? Qual é a pergunta mesmo? Selecione as datas e os diagnósticos do veterinário. Não deu desconto nem, ele não deu condição nenhuma. Ele só quer que ele mostre, né? Só que aí eu tenho que cruzar, eu tenho que fazer a relação. Para eu fazer a relação, eu preciso conectar esses dois, o veterinário com a consulta. O que que conecta eles? O código, tá? Então, o código do veterinário, tá? Então, é isso que vai fazer, né, essa interligação entre os dois. Então, eu preciso, se eu parar aqui, sem condição nenhuma, olha só o que acontece, só para vocês entenderem. Ele vai fazer meio que um plano cartesiano, ele vai repetir a mesma coisa várias vezes. Coisas que não fazem sentido, tá? Então, para a mesma data, ele faz um cruzamento da Jéssica e o Haroldo. Ó, para a mesma data, ele colocou o Haroldo e a Jéssica. Então, ele não tá fazendo essa relação pelo código. Então, eu preciso, tá? Fazer isso pelo código. Eu não posso simplesmente jogar esses valores aqui sem colocar a condição, tá? Então, eu preciso da cláusula where e eu preciso dizer que lá na tabela veterinária eu vou pegar o código do veterinário, que ele tem que ser igual ao código que foi dado no atendimento da consulta, tá? Que é C de consulta, ponto, código do veterinário também. Só isso. Então, eu fazendo isso, eu já resolvo todos os meus problemas aqui, ó. Então, ele já traz certinho, ó. Por exemplo, o Haroldo atendeu pneumonia no dia 23/6. A Jéssica, no dia 23/6, ela atendeu uma briga de rua, uma orelha rasgada, aqui. A Jéssica, no dia 9/6, fez uma castração. A Jéssica, no dia 7/4, fez uma quimioterapia, né? E aí vai indo. Tá? Então, tem várias coisas aqui e aí eu consigo ver o que cada um, né, dos meus veterinários fizeram, certo? Então, é muito importante que vocês entendam essa importância aqui dos códigos, tá? Porque ele vai pegar exatamente quem fez a consulta, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? Copiam, colam aqui, ó. E na outra aula, nós estávamos capturando esses dados aqui. Hoje, eu não quero capturar, porque, para ficar claro para vocês, por exemplo, esses dados aqui, eles podem gerar gráficos depois. Então, eu acho que eu vou aproveitar para vocês, para mostrar como que eu posso gerar gráficos para tomada de decisão a partir dessas informações aqui, tá? Então, por isso que hoje eu não estou fazendo só o print. Tá? A gente tá vindo aqui, a gente cola tudo, ele aqui tem uma tabela, certo? É só colocar as linhas aqui, ó, na tabela que a gente vê todos esses dados aqui que foram selecionados, tá? Através de uma tabela. Então, hoje vamos fazer dessa forma, depois eu vou ver se eu consigo um tempinho com vocês pra gente gerar gráficos a partir disso, tá? Agora, selecione o nome e a cidade dos donos de gatos. Beleza, então eu vou cruzar a informação de novo. Então, eu vou selecionar nome e cidade dos donos de gato. Eu vou pausar esse vídeo, a gente continua na próxima aula, só para ele não ficar muito gigante, tá bom?